Versus Podcast! Uhul! Vai seguir. Boa noite, gente. Eu sou Maura Pontes e eu estou muito feliz por essa estreia de estar aqui. E eu quero agradecer desde já a presença de vocês nesse programa, tá bom? Hoje tem muita coisa boa. Hoje vai ter... é um dia especial, tá? E a gente está muito feliz. E eu quero apresentar a minha amiga Alene Vieira, né, dividindo comigo esse sonho, esse projeto. Amiga, como é que tá se sentindo? Já tô sendo eu, né? Porque já começou e meu celular aqui já mostrou. Quem me conhece sabe. Inclusive, eu não sei tirar. Tira aqui, por favor. Gente, quem me conhece sabe que eu sou assim, mas eu sou do bem. Bom, vamos lá. A gente já chegou, já fizemos nosso agradecimento ao Papai do Céu, porque sem ele não estaríamos aqui. E agora nós vamos apresentar os nossos apoiadores, né, gente? Olha que lindo. Olha que profissionalismo. Aqui não é bagunça não, gente. Aqui a coisa é séria. Vamos lá, vamos agradecer. Agradecendo ao Arte Podcast Studio, esse estúdio lindo aqui, né? Totalmente profissional. Arte Video Marketing, Ruivaco Produções, muito obrigada pela credibilidade, pela confiança e pelo incentivo de sempre. WA Construções e Reformas, realizamos o seu sonho da casa própria com competência, compromisso e com facilidade na forma de pagamento. Vocês conseguem falar com a WA pelo telefone 22 99 844 1796. Meu Bra Personalizado. Gente, a Meu Bra Personalizado é o que fez a nossa caneca. Linda, né, amiga? Perfeita. Ficou melhor do que a gente imaginava. Perfeito, muito obrigada, linda. Olha, um podcast mais vida real que você vai assistir. A Melbra, ela entrega em todo o Brasil, tá? Você pode fazer o seu pedido pelo Instagram, @melbrapersonalizados. Maná Spa, um local que vai mexer com você da cabeça aos pés. Um conceito diferenciado na região dos lagos. A Maná Spa está localizada no Aldeia Shopping, loja 10, Rua Francisco dos Santos Silva, São Pedro da Aldeia. Obrigada, Fê! Amiga, agora fala para mim aqui. Quem foi o escolhido de Deus para estrear esse podcast com a gente? Tamanha responsabilidade. Conta pra gente aí. Amiga, muita responsabilidade, né? Porque a nossa estreia, né? Então a gente chamou, o nosso convidado hoje está carregando um peso a mais, né? Pro seu primeiro. Ele é cantor, compositor, casado, cristão, né? E tem uma experiência vivida, de vida para contar pra gente. E ele veio aqui hoje contar o porquê o ser o improvável de Deus. E o nosso convidado é o Kelvin Andrade. Seja bem-vindo, Kelvin. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Que prazer poder participar desse podcast. E não só do podcast, mas da estreia desse projeto tão lindo que vocês idealizaram, com muito carinho, com muito cuidado. E eu me sinto de verdade honrado. Obrigado, Maura. Obrigado, Alene. Eu tenho certeza que antes de nascer no coração de vocês, nasceu no coração de Deus. Amém. E que esse projeto aqui possa se propagar cada dia mais, possa alcançar mais vidas. Aleluia. E que o nome de Cristo seja glorificado, Amém. que o projeto de vocês seja alcançado e cresça Amém. muito. Amém, amém. Então, já que o Kelvin já se apresentou, eu vou logo fazer uma pergunta que eu tô doida para saber, né? Que eu não tive tempo de perguntar não, mas aí eu já deixei para perguntar aqui. O que você achou quando você recebeu o convite? Então, eu fiquei feliz de ter recebido o convite, eu fiquei muito grato. Eu fiquei um pouco assim pensativo porque eu não conhecia nem o projeto e nem as meninas, né? Tô com medo, não, duas loucas, assim. Não, Aparecer, não. mandar um convite, não tinha nada ainda. Assim, se fosse diretamente, talvez eu ficaria mais preocupado. Mas assim, a minha prima, Suelen, fez a indicação, ela ligou pra mim e falou, Kelvin, eu tenho uma amiga que tem um projeto, que vai começar um projeto de podcast, e a gente queria convidar você para essa estreia. E como eu conheço a Suelen, eu sei que ela é uma pessoa séria, uma pessoa íntegra. A gente teve certeza de que era algo sério, algo bacana. E aí foi quando eu aceitei e a gente foi começar a entender de fato o que era o Elas e Versos. Porque a Suelen é uma amiga minha, né? É minha mãe de oração. Já falei para ela ver com Deus, que não tem nada a ver com isso. E aí eu tava conversando com ela extremamente nervosa. Eu falei, amiga, eu não sei, porque eu quero que seja uma pessoa de Deus, eu quero que seja direcionado por Deus. E ela olhando pra minha cara assim,
Aí o que que foi? Eu já sei quem vai ser a estreia. Aí eu, como assim? Ela ligou pro Kelvin, falou pro Kelvin. E o Kelvin falou, tá bom, eu topo. Falei, como que ele topa uma coisa que ele nem conhece a gente, amiga? Aí a Suelen falou assim, amiga, você ainda vai ter isso, você já vai começar a ter isso. A gente sente a permissão de Deus. Quando traz paz no coração. E eu tenho certeza que ele sentiu essa paz. Foi isso? Você sentiu uma paz quando você recebeu esse convite? Sim, com certeza. Eu fiquei em paz, eu sabia que eu podia ir, porque seria a bênção. Viu, amiga? Mesmo a gente sendo doidinha, a gente leva a paz no coração das pessoas, entendeu? Porque tem situações que você recebe um convite que na hora seu coração fecha. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, sabe? Às vezes o convite é de alguém importante, mas... Você não sente a vontade, exatamente. Né? Você sabe que é um evento legal, que vai te dar visibilidade, mas no mesmo momento seu coração fecha. Você sabe que é Deus te paralisando. Epa, não vai. Verdade. Sabe? E quando a Suelen me fez esse convite, eu pude ter paz em decidir vir e saber que seria bênção. Não, e mais um detalhe. Lembra que eu te mandei o áudio, né? A gente chorou horrores. Verdade. Não foi? Verdade. Por quê? Por ser o nosso primeiro, né? Também, né? Mas o significativo, o significado, quando ela me mostrou o vídeo, foi aquele de você cantando com a Natália. Música. Sim. Deus está ensinando a ser forte. É um hino que fala muito comigo, bacana, né? Que já me falaram muitas vezes. Minha tia falou comigo, esse hino é para você. E quando eu falei, meu Deus, aí liguei para ela chorando, a gente chorando junto, arrepiando, né? E hoje a gente está aqui, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Seja né? bem-vindo, fique à vontade. Mas deixa eu só ler um pouquinho aqui, que tem já pessoas participando, né? Sim. Vamos ver. E vamos ver aqui, ó. Primeiro aqui eu tenho o Rifle Ostra, desejando chuva de bênçãos sobre esse podcast. Obrigada, Rifle Ostra. Amém. O Michael Santos, vamos que vamos. Estamos na espera. Temos aqui também o Leandro Chiares. Estou ligadinho. Obrigada, Leandro. Elana Ramos. Elane, é minha irmã. Elane, boa sorte. Deus abençoe. Obrigada, Amém. Elane. Yasmin Matias, Larissa Menezes, Leandro Chiaras, Lenir Caserta. Minha tia. Luciara Caserta. Minha tia. Seus parentes todos aqui. Quero ver os meus. Só apareceu o Michael. Camille Ramos. Larissa Menezes, minha aluna. A Fabiane da Bom Viagem. Fabiane, isso. É a nossa parceira, apoiadora. A Verônica Benite, Bibi Bolos e Delícia também, nossa apoiadora. A Camila Amorim, a nossa próxima convidada. Boa noite, Camila. A nossa próxima, gente, daqui a pouco a gente fala dela. Sim. E também temos a Camille, Fabiane Gomes dos Santos, boa noite, Fabiana, Suelen. A Suelen tá aí. Suelen, Michael de novo. Lucas Herta. Michael, boa noite. Joana Faria. Gente, obrigada. Daqui a pouco a gente fala mais, né? Daqui a pouco a gente fala Joana mais. É minha irmã. Joana, sua irmã? Isso. Olha, que legal. Gente, quem quiser mandar perguntas também pro Kelvin, pode mandar, tá? Que a gente vai fazer para ele. E por falar nisso, já vamos, né, querendo saber um pouquinho mais de você, né? Primeiro eu quero saber da onde surgiu essa sua vontade de cantar, se tinha alguém na sua família, ou você se inspirou em algum cantor que você gostava na época. Da onde surgiu essa vontade? Então, na minha família já tinha quem cantava. Minha mãe era cantora. Ela, inclusive, teve um disco gravado e tal. Ela cantava em dupla com uma amiga. Só que ela disse que depois que eu nasci, ela passou o cajado pra mim. Né? Ela passou o bordão pra mim. Tadinha, será que ela não teve mais tempo de cantar, gente? Deu trabalho. Na realidade, ela deu uma parada, né? Ela parou com o canto, continuou na igreja, mas de forma mais casual. Não tinha mais aquela responsabilidade de atender os compromissos, né? E aí ela disse que eu herdei isso dela. E quando eu comecei, não foi assim. É algo que eu já nasci fazendo. Isso foi sendo construído em mim. Eu era uma criança muito agitada, eu era muito bagunceiro na igreja. E, na verdade, eu não encontrei a música me encontrou. É, porque era de Deus, né? Exatamente, a música me encontrou. Eu lembro que eu ainda era muito novo e eu pedi o pastor para ter oportunidade. O pastor falava comigo, o dia que você se comportar, eu vou te dar a oportunidade. Mas eu levantava para ir no banheiro, eu levantava para ir beber água, eu levantava para ficar lá fora, para fazer qualquer coisa. Por ser uma criança muito agitada, eu não conseguia ficar muito tempo parado.
Até que chegou um tempo em que alguém acreditou em mim, né? Eu era bem novinho e eu passei das crianças para o grupo de adolescentes da igreja. E assim que eu passei muito triste, porque eu tinha 9 anos e eu queria continuar nas crianças. Ah, entendi. E aí, mesmo assim, eu estava num outro lugar, quando eu voltei eu já tinha passado. Mas um dia uma líder acreditou em mim. Eu não cantava e ela falou assim, eu vou dar esse solo pro Kelvin fazer. E quando ela me deu esse solo e eu fiz, foi como se eu estivesse atrás das cortinas e elas tivessem se aberto, sabe? Olha, e não só para as pessoas, mas para mim também, sim, porque você ali eu se me descobriu. encontrei. Exatamente. E aí eu comecei a ver, nossa, eu canto, que legal. Não. E aí, a partir daquele momento, começaram a surgir os convites dentro da minha igreja, né? Sim. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 10 anos. 10 anos. Isso. Aí os convites começaram a surgir dentro da minha igreja. As oportunidades na igreja, eu comecei a fazer solos para outros departamentos. E isso foi se expandindo, mas somente aos 15 mesmo que eu comecei a atender as minhas agendas na itinerância, pelas igrejas, né? Entendi. Então, com 9, 10 anos, você já se comportou? Não, eles desistiram de esperar você se comportar e já te deram Eu já a me oportunidade. comportava. Que bom. Que vai pegando uma idade, vai amadurecendo, Isso, né? verdade. Não era 100% não, eu continuava andando, mas era menos, sabe? Mas mais ou menos a história dele é um pouco comigo, né? Ele tirou o véu, né, a cortina e se descobriu cantor. E eu também tirei, assim, e me descobri escritora, né? Isso. Sua mãe tem que comprar meu livro, porque eu acho que ela parou de cantar por sua causa. Maternidade, viu, gente? Olha. Mas como é que ela se sentiu? Dona depois de que tudo você menos de mim. Se descobriu assim, ela, né, por cantar, né, cantar antes. Aí quando ela viu você cantando, qual foi a reação dela? Olha, ela ficou muito emocionada, ela ficou muito grata a Deus por isso, né? E o melhor de tudo isso, eu vou botar uma cerejinha no bolo já. Bota. É que através do meu louvor, o meu pai foi alcançado por Deus. Nossa. Então, isso assim, meu pai era alguém afastado da presença do Senhor, e o Senhor falou comigo um dia que, através do meu louvor, ele iria alcançar meu pai. E nós éramos tipo água e óleo, a gente não se misturava, tínhamos uma dificuldade de convivência, e um dia Deus mudou tudo isso. Toda aquela complicação que nós tínhamos no passado virou uma amizade linda, Ai, meu Deus. um cuidado lindo, e eu que nunca imaginei que meu pai poderia estar na presença de Deus através de um louvor que eu ministrei na igreja. Ele foi alcançado, ele ficou todo desconcertado, que ele foi a trabalho para a igreja. E quando ele chegou lá, ele me ouviu cantar. O pastor ouviu na galeria e falou assim, hoje você vai descobrir a pérola que você tem na sua casa. Nossa. Porque até então meu pai não sabia que eu cantava. E aí o pastor me chamou e eu falei, o que eu vou cantar aí agora? Como é que vai ser? Você ficou tenso, né? Pro pai, né, a responsabilidade parece que é maior, Sim, né? E meu pai na galeria, meu pai na época era segurança de um deputado, então ele estava a trabalho. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou cantar? E quando eu abri a boca para cantar, saiu um hino que era totalmente direcionado à família, direcionado à reconstrução. E foi a partir daquele dia que meu pai começou a se reencontrar com Deus. E isso foi atingindo a minha família. O louvor foi alcançando a minha família. E principalmente a gratidão da minha mãe e o impulsionamento dela de nos fazer continuar. Nossa, que lindo, né? Linda história, nossa. Não, a mãe dela, não precisa comprar o livro não, que eu já entendi. Ela teve ela sentiu que era através dele que Deus ia fazer a obra na vida, entendeu? Ela tinha que fazer o pai dele, né? É como se fosse isso, não é isso? Sua mãe praticamente ela teve essa. Mas minha mãe parou de cantar, mas não parou de compor. Minha mãe é compositora. E minha mãe continuava compondo. Alguns anos atrás, as igrejas, quando faziam festividades, elas tinham um tema e eles precisavam de uma canção com o tema da festividade. Entendi. Que legal. E ela ia para a Bíblia e lia e estudava. Nossa. E com base naquela palavra que ela estudava, ela fazia a composição da música, né? E servia as igrejas que precisavam disso, entendeu? Nossa, que legal. Então ela estacionou o canto como profissional, mas continuou atuando, isso, né? Atuando. E deixa eu te falar, como é que foi a sua experiência quando você cantou pela primeira vez? Você ficou nervoso? E aonde foi? Foi na minha igreja, na igreja que eu nasci e fiquei até os 15 anos. Fui na Assembleia de Deus, na Rua dos Bombeiros, lá no Rio de Janeiro, em Belfor Roxo.
pertinho de Pastor. mim. Que legal. Nova Iguaçu, Mesquita. Ah, do lado. É. Pastor Roberto, ele foi no dia de um culto de domingo, quando eu cantei uma música do Melo Suíte, que falava que o meu Deus, ele é Deus de poder. E aí, quando a gente cantou aquele hino, assim, a gente viu o mover de Deus na igreja, o quanto o povo recebeu e na verdade, a surpresa foi tanto pra mim quanto pra eles, que eu fiquei, gente, que bacana. Ah, você entendeu o significado do louvor e da adoração, É porque né? até então eu não cantava. Entendi. Eu não cantava, eu não era alguém que vivia cantarolando em casa, que cantava em algum lugar, eu não cantava. Então, Entendi. assim, a gente cantou no ensaio e foi diferente do ensaio no culto, sabe? Ah, entendi, porque tinha a presença de É, Deus, né? verdade. Que lindo, meu Deus. Nossa, Amiga, a gente tá Kelvin, sabendo mais do que, né? Bem que ele falou que tinha surpresa. muita história para contar. Kelvin, você falou pra gente, né, que você se intitula O Improvável de Deus. A gente quer saber, a gente está curiosa Sim. para saber o porquê de ser o improvável de Deus. Então, eu me considero o improvável de Deus porque, assim como muitas pessoas, eu já fui muito desacreditado. Na realidade, desacreditado primeiro por Toca aqui. mim. Vai falar também, amiga. Sabe, o que acontece nos nossos dias é que quando a gente se torna alguém improvável, é porque a gente já desacreditou de nós mesmos. É verdade. O problema é que, às vezes, a gente se deixa levar por pensamentos, por falas de outras pessoas, e a gente acaba desacreditando daquilo que Deus prometeu pra gente, da nossa Verdade, capacidade de avançar, né? E um dia Deus fez uma promessa a mim. E eu não sabia como ia chegar a promessa. E eu costumo dizer que o trajeto até chegar à promessa, ele não te conta. Não. Ele te diz que você vai alcançar. Mas o Eu processo... não falo que vai ser difícil. Alene e Maura, eu vou permitir vocês terem um podcast, mas eu não vou contar pra vocês as como lutas vai que vocês ser. vão passar, verdade. sabe? Então, assim, o meu início foi muito difícil. Eu nunca almejei viver da música. Hoje eu vivo da música. Eu estudei. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar para me formar e passar num concurso militar. Meu pai era militar e o desejo dele, que se tornou o meu, era continuar na mesma linha. Até que um dia eu não conseguia alcançar isso. Eu fazia concurso e chegava perto, em alguns e outros eu ficava longe. Mas teve um que eu cheguei muito perto, muito perto. E quando eu não passei, eu conversei com um amigo e ele falou assim, rapaz, vamos até uma pessoa responsável que eu vou apresentar o seu gabarito, a sua prova, pra gente ver o que a gente consegue fazer. E aí nesse dia ele foi, mostrou e falou assim, o responsável lá falou assim, olha rapaz, você acertou tantas questões, se você acertasse mais uma em matemática, você entrava no quadro de reservas. E se você entrasse no quadro de reservas, eu te colocaria aqui dentro. Mas por causa de uma questão, você não passou. Deus queria te mostrar que você era capaz, mas que não era o teu lugar. Exatamente. Ainda não Né? porque ele não era seu caminho, né? Eu saí dali muito revoltado, falando, Deus, por quê? O senhor é um Deus de justiça, e como o senhor fez isso comigo? O rapaz que nem estudou passou, e eu que estudei não passei. Querendo E aí, brigar com Deus. Exatamente. É. E aí chegou um dia que um amigo meu, que é militar, ele olhou pra mim e falou assim, Kelvin, a Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Você se preparou para isso, mas Deus não tinha esse propósito para você. Verdade. Mas até que a gente entenda a vontade de Deus, a gente passa por um processo de frustrações, de bate-cabeça, exatamente. né? E aí eu fiquei muito tempo relutando comigo mesmo, trabalhei em muitas coisas, eu trabalho desde os meus 11 anos, porque eu sempre quis ter alguma coisa. Então, eu já vendi doces, já vendi salgados, já trabalhei em supermercado, em sacolão, em açaí, enfim. Nada dava certo, né? Não, eu queria trabalhar, eu ainda era muito novo quando eu trabalhei em muitas coisas. Mas você queria trabalhar nessa época porque você queria ter seu dinheiro pra você. Eu era novo, mas eu queria ter meu queria ter seu dinheiro. próprio Eu dinheiro. não gostava muito desse negócio de mãe, me dá. Sim, Pai, me sim. dá. Mais forçado. Eu queria ter o meu. Não, mas eu tô perguntando isso por quê? Porque tem gente que começa novo, vendendo um brigadeiro e tal, e quando é pra ser,
Quando ele chega numa cidade, ele já tem uma confeitaria, Sim. né? Ele já verdade. tem uma fábrica. verdade. Tá entendendo? Por isso que eu tô te falando, quando a gente tem um chamado, a gente tem um propósito, Deus já tem um propósito pra gente, e a gente fica errando as ruas, as Vai só rotas. tropeçando, né? Vai só Então, não fica frustrado, não acontece como a gente queria. Aí o que aconteceu? Eu tentei várias vezes. E depois que eu vim para São Pedro, eu trabalhava num lugar no Rio, saí do trabalho e viemos morar em São Pedro. Quando a gente veio morar aqui, eu trabalhei em alguns lugares, até que chegou um dia que a porta se fechou de uma forma assim surreal. Nossa. De eu botar 200 currículos e não receber uma ligação para marcar uma entrevista. É o estreito de Deus. Exatamente. E aí eu não conseguia entender. Aham. Na verdade, nem na minha casa, nem nos meus familiares, eles tinham tanta facilidade em entender, porque quando a gente vive um tempo de portas fechadas por Deus, na verdade, cada um tem uma experiência com Deus. Sim. E não adianta eu querer entender o processo que você passa com Deus, porque eu não vou Verdade. entender, porque é particular. Isso. Né? Às vezes a gente até tenta, mas a gente tem dificuldade. É. E eu ficava assim, Deus, eu preciso de uma porta, eu preciso disso. E eu não entendia, porque eu queria que Deus abrisse uma porta para mim ou que eu entrasse em alguma gravadora, que eu ia continuar no meu Sim, segmento. Uhum. Mas não acontecia nada. Porque você já tinha entendimento que era aquilo dali que você queria Sim, fazer. era aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Sim. Eu queria continuar isso como algo assim que, poxa, eu gosto de cantar, mas eu não queria trazer isso para uma profissão, Ah, sabe? entendi. Até pelo fato de ser algo assim que é Você- difícil. Você É. queria ter um emprego fixo e cantar ao mesmo tempo, Sim. né? Por isso que você botava currículo em vários lugares, porque você Exatamente. queria ter uma carteira, alguma coisa É. fixa, Aham. né? E cantar seria só Seria um chamado. Isso aí. Exatamente. Ah, tá. Era para agregar, né? Então, assim, eu me deparei com essa situação que não acontecia. Aham. Aí, depois de um tempo, eu fui convidado para fazer participação de uma gravadora, para fazer parte de uma gravadora. Foi quando eu assinei um contrato, foi quando eu entendi realmente que o que Deus queria comigo estava ligado à música. E como eu queria não ficar só nas agendas e sem ter um emprego propriamente dito, foi quando eu recebi esse contrato. E hoje eu vivo e trabalho da música, sabe? Hoje não é mais... eu vou atender uma agenda. Hoje eu tenho um contrato com uma gravadora. Hoje eu tenho uma produção que cuida de tudo, né? Você tem uma profissão, um dom e um chamado, em tudo em um só lugar. Escritora, né? Fala bem pra caramba. Verdade. E essa gravadora que você falou agora, que tem uma gravadora, né? Você tá há quanto tempo nela? Eu tô na gravadora vai fazer um ano. Mas, eu entrei... mas esse caminho aí, né? Como você acabou de falar, foi bem difícil. Você teve algum momento que você pensou em desistir? Até você Nossa. alcançar essa gravadora? Muitas vezes, muitas vezes. O meu pai falava comigo, Kelvin, o canto é 1 em 1 milhão. É como um jogador de futebol, não é fácil. Então, para você conseguir, você tem que focar em outra coisa e tentar o canto até dar certo. Só que assim, enquanto eu distribuía minha energia para outras coisas, eu não conseguia focar no canto, sabe? E eu já fui muito desacreditado por pessoas, inclusive próximas de mim, da minha família. Aham. É o mais comum. É verdade. É o que mais machuca, né? É o que mais machuca. Uma Aqueles que a vez- gente mais acredita, Sim. que não acredita na gente. Eu lembro que eu tinha um primo que já é falecido. Esse primo, ele sempre acreditou no meu chamado. E um dia ele me agendou para fazer uma audição de um concurso de canto. E aí ele falou assim, você vai participar, já tá tudo certo e tal. Eu fui. Participei da primeira audição, gostaram de mim e eu comecei a participar das fases. Só que as fases, elas tinham alguns critérios, que era presença de palco, afinação e torcida. E aí, na parte da etapas. torcida, era mais uma dos quesitos ali da avaliação. E quando eu cheguei numa primeira audição, que era com um monte de cantores, já tinha torcida, eu ouvi um primo meu, só que eu não tinha o convidado diretamente para isso, eu convidei num todo. E aí ele olhou para mim e eu falei, poxa, que legal que você veio, você vai torcer por mim? Aí ele, não vou torcer por você. Nossa! Eu falei, por que você não vai torcer por mim? Ele, porque você não tem talento, você não tem potencial. Meu Deus. Sério? Ele olhou para mim e falou, olha,
não vou torcer por você não, cara. É melhor você desistir que você vai passar vergonha. Meu Deus. E aquilo veio como uma flecha no meu coração. Você murchou na hora, Sim. né? E falando com vocês aqui, eu tô lembrando de quando eu era mais novo, que eu congregava nessa igreja que eu falei com vocês, onde tudo começou. Eu queria muito fazer parte do Ministério de Louvor. E quando eu falava com o líder, com um dos participantes lá, ele falava pra mim, cara, você não tem potencial, não. Você não tem voz pra isso, você não vai conseguir, sabe? E o meu primo Deus. tinha falado parecido com ele. E quando o meu primo falou, eu fiquei muito triste e o tempo passou. O tempo passou naquela... Você acreditou no seu primo? Entrou no seu coração? Entrou no meu coração. Nossa. Entrou no meu coração, eu já cantei meio desestabilizado. Infelizmente Nossa. entra, né? Porque é uma pessoa que você Poxa. confia, Sim. é um familiar. Na realidade, ele tinha a mesma idade que eu. Ai. Nós fomos criados Poxa. juntos, sabe? Então isso pesou muito pra mim. Ele também continuou no segmento da música. E aí, tempos depois, a gente se reencontrou. Foi agora esse ano. E quando a gente se reencontrou, ele me viu e falou assim, Kelvin, que bacana ver o que Deus tem feito na sua vida. Nossa. Sabe? E a amnésia? Tá tudo bem? Tá em dia? Ele olhou e falou, Kelvin, é muito legal ver o que Deus tá fazendo na sua vida, cara. Quem diria que você... Quis dar uma humilhada. Quem diria que você ia alcançar o que você alcançou? Que você ia chegar em lugares onde você chegou. Ele falou, e aí, como é que tá as agendas? Falei, pô, cara, tá legal, tá fluindo, Deus tem feito pra glória dele e tal. Ele, olha, o dia que você vier pro Rio, pode ter certeza que você tem um guitarrista aqui, um violonista. Eu arrumo até uma banda pra tocar pra você aqui quando você vier pro Rio. Então a gente vê assim, Deus desconstruindo aquela imagem de alguém que não tinha valor, alguém que era improvável, alguém que era humilhado, sabe? E aí, naquele mesmo encontro ali, um primo meu olhou pra mim e falou assim, Kel, você sabe, né, que eu trabalho com som, eu tenho toda uma estrutura de som, e o dia que você precisar fazer o seu DVD, eu vou produzir o seu show todo, palco, imagem, tudo. Então você pode contar comigo. E hoje eu recebo o apoio da minha família. Olha que Quando eu vou lindo, pra São Paulo, eu tenho familiares que me recebem, me levam na igreja deles pra cantar, sabe? É muito bacana ver Deus fazendo isso. Né? Agindo, que bom, né? Que você não desistiu, né? Verdade. Que bom a que hoje eles podem ter tido a oportunidade de ver, né, o que Deus fez na tua vida e te apoiar. Que bom que você não desistiu, que mesmo entrando no coração, você sacudiu a poeira e deu a volta por cima e que sua fé prevaleceu. É, né, verdade. Eu era uma criança, assim, muito... aquilo que eu fazia, eu me tornava rejeitado, né? E aí, hoje, alguém que era mal visto na família, Deus usa para enviar um áudio cantando um hino. Às vezes um vídeo que eu gravei e mando, lindo. E eu recebo uma resposta, Kelvin, como Deus te usou para mim, como alegrou meu coração isso. Às vezes chorando e dizendo, nossa, como foi de Deus eu receber isso, sabe? Então é muito bacana você ver como Deus te tira lá de baixo e te exalta, sabe? Não tem a ver comigo, com o Kelvin. Não. Tem a ver com Deus que fez da vida do Kelvin, sabe? Sim, o Deus que fez, sobre ele. É sobre ele. O Deus da improbabilidade. Exatamente. Ele age, ele pega o improvável e torna provável. Ele torna alguém assim que vão olhar pra você e vão dizer... Nossa, não dava nada por ele. Como? Mas olha lá, só pode ser Deus. Né? O Deus que agiu na improbabilidade. Exatamente. É o que eu falo, a gente conversa muito sobre isso, né, amiga? Que a gente fala que a gente não quer que as pessoas olhem pra gente e falem assim, nossa, olha elas. Não, a gente quer que as pessoas olhem pra gente e falem assim, nossa, olha o que Deus tem feito na vida delas. Porque às vezes a gente acha que a gente vai a lugares. Só que Deus quer levar a gente a lugares mais longe. E a gente, às vezes, acha que não tem essa capacidade. Será que Deus vai fazer isso comigo mesmo? Verdade. Mas Deus quer levar a mais lugares maiores que a gente sonha, né? Exatamente. Amiga, eu vou dar uma pausa rapidinho, só para falar dos apoiadores. Tá bom. Fala lá. Tem mais, né? Temos bastante. Que bom! Eu quero agradecer aqui e falar da Refriostra, refrigeração, climatização, vendas, instalação de ar-condicionado, manutenção em câmeras frigoríficas, vendas de peças e insumos. Rua Padre Cícero, sem número, loja 3, Village, Rio das Ostras. Moça dos Tapetes, tudo de cama, mesa, banho, qualidade e carinho para o seu lar. Com entrega em toda a região dos lagos. Contato, @Moça dos Tapetes, sem cedilha. Bibi Bolos e Delícias, produtos de qualidade, sem uso de aditivos, conservantes, corantes ou aromatizantes, mantendo aquele gostinho caseiro. Rua São Domingos, Estação São Pedro da Aldeia.
Bom Voyage Operadora, empresa de agenciamento turismo, onde é possível montar todo o pacote. Tá passando Do lá. tá passando ali. Do mais simples ao mais elaborado, dos nacionais ao internacionais. Na Bom Voyage, o seu sonho acontece. Telefone 21 9833 08688. E a Delícias da Pri. Confeitaria artesanal, doces, bolo, tudo feito com ingredientes selecionados. Rua Comandante Turiel, 1612, Fluminense, São Pedro da Aldeia. Esses são mais alguns dos nossos parceiros, tá? Quero agradecer a todos, tá? Por acreditar na gente e estamos juntos. Pois é, gente. Eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat, rapidinho, porque eu tô doida pra ver esse povo aqui. Vamos lá ver agora. Você já falou aqueles, né, do pessoal. Continua todo mundo ali firme, forte. Vai lá, Valma dos Santos. Gente, aonde? A Carol Vieira, né, a minha prima. Ela era minha CEO, né, mas ela saiu, né? Ela pediu demissão. Ela entrou sem querer, saiu, entendeu? Mas é porque eu deixei, porque o Joaquim tá chegando aí, então vai exigir tempo dela. A Gi, da Meu Brata aqui, vamos com tudo, sucesso, arte produtora, Moisés Ponte, boa noite, Maura. Boa noite, Moisés. Suelen falando vai ser bênção, Andressa Vieira, tudo lindo, Deus abençoe. A Jaque Brum, a presidente da LACAF, Deus abençoe vocês, meninas. A Fabiana, parabéns, Maura. Obrigada. Gente, sabe o que eu tô sentindo falta aqui? Vocês não estão fazendo pergunta, não. Aqui, vocês estão vendo pergunta aqui? Deixa eu só ler aqui. Marta Santos. Maura, mãe está mandando um abraço. Minha mãe. Ai, que lindo. Gente, mãe, abraço, beijo. Obrigada por estar assistindo. Eu não tô atualizada aqui, Suelen não. botou uma pergunta aí, ó. Botou? Quero saber como foi que ele chegou aqui em São Pedro. Ah, tá. Gente, não tá atualizado aqui, não. Peraí. Sueli, vi. Sueli da hora. Quero saber como foi que ele chegou aqui em São Pedro e por que ele veio para cá e se foi planejado. Ela quer saber. Pode responder. Pra mim não tem. Deixa eu mostrar pra ela aqui. Por que você veio? Ó, vamos lá. Ela quer saber como foi que você chegou aqui em São Pedro e por que você veio. Foi planejado? Então, boa pergunta. Ótima pergunta, o meu pai, ele serviu aqui, o primeiro quartel que ele serviu foi aqui na região dos Lagos, e ele se identificou muito com o lugar. Ele teve muitas oportunidades na época. Ele dizia que na Praia do Forte o pessoal quase que dava terrenos, sabe? Era muito barato. E ele teve essa oportunidade, mas ele não imaginava que ia ter a dimensão do que ia acontecer na orla da Praia do Forte anos depois. E aí, depois que ele viu como que se desenvolveu isso aqui, ele queria vir. Só que a gente não sabia como. E teve um ano lá no Rio, do ano de 2012 para 2013. No início do ano de 2013, no dia 2, nós passamos por uma enchente. Na verdade, foi uma tromba d'água lá em Xerém. Eu não sei se vocês chegaram a ver. A mídia se mobilizou. O Zeca Pagodinho e muitos outros famosos ali se mobilizaram para poder ajudar o povo. E dentro da nossa casa foi 1,80 m de água. Nossa. Meu Deus. A gente perdeu tudo. Graças a Deus, nós saímos minutos antes da água tomar tudo. Graças a Deus. E aí a gente iniciou o processo de reconstrução, mas um ano depois, eles precisaram reconstruir a ponte que caiu com a enchente. E quando foi remanejar, no remanejo da ponte, pegou na direção da nossa casa. Então a gente precisou sair. Foi quando nós saímos, ficamos um tempo... Perdeu tudo. Perdemos tudo. Tudo. Meu Deus. Mas assim, o que nos chamou a atenção naquele processo é que a gente não perdeu o desejo de continuar e de reconstruir. Aleluia. E foi quando a gente veio pra cá, pra São Pedro da Aldeia. Aí eu lembro que meu pai tinha uma casa alugada com os amigos em Cabo Frio, no Peró. E aí ele trouxe eu e minhas irmãs pra cá pra gente encontrar um lugar pra morar. E aí a gente conheceu um lugar aqui em São Pedro. Foi quando a gente veio. Viemos todos, eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minhas 2 irmãs. E aqui a gente estabeleceu a nossa moradia. Aqui eu conheci minha esposa, ela conheceu o esposo dela, sabe? Foi de Deus, então, exatamente. né? Tem coisas que, né? É verdade, claro, foi uma tragédia, né? Vocês perderam tudo, né? Mas também lá na frente Deus te recompensou, né? Verdade. O recomeço foi lindo. Eu costumo dizer que Deus nos deu até o que a gente nem tinha, sabe? Então, assim, na realidade, a gente não foca na destruição, na tragédia. A gente foca no novo no recomeço.
verdade, né? lindo. Na Nova Oportunidade. Eu Verdade. lembro que naquela época as pessoas chegavam na nossa casa pra nos consolar e falavam, caramba, vocês perderam tudo, e agora? E eles saíam consolados de lá, que meu pai falava assim, gente, calma. O nosso pequeno campo de lentilha foi preservado, que é a nossa família. E aí ele falou assim, foram-se os anéis, mas ficaram os dedos. Deus vai dar força a gente para reconstruir. Como ele falou, Deus nos deu forças. A gente foi surpreendido por muitas pessoas que nos abençoaram. Meu pai tinha dinheiro e não tinha como gastar, porque não tinha como sair do lugar, ficou interditado por algum tempo. Meu Deus. E a gente foi cuidado por muitas pessoas. Eu quero só alertar as pessoas aqui em uma coisa, na importância de você doar alimento para as pessoas. Sim. Nós fomos alimentados ali por 6 meses por pessoas. Antes a gente não tinha essa preocupação Meu Deus. de dar. Tinha tudo, né? Em toda a igreja tem aquela campanha do quilo, né? É. E Nem a todo gente mundo não dá tinha aquela importância. preocupação, levava 1 quilo, levava outro. E depois da enchente que a gente viu o cuidado de Deus, meu pai passou a fazer o seguinte: quando ele ia fazer compra, antes dele fazer a compra dele, ele fazia a compra da cesta básica e fazia o melhor. Ele separava o melhor de tudo do mercado. Se era um arroz inferior, ele pegava para nós, e o melhor ele pegava para a cesta, Nossa. sabe? E aí, Lindo. esse é o propósito, de abençoar as pessoas, sabe? A gente viu a necessidade Verdade. de poder fazer o melhor. Nossa, que lindo. História, meu né? Nossa, Meu Deus Deus. mostra e Deus mostrou Que bom presente, que eles, né? que Todo bom que momento. eles entenderam, né? Que não é porque eles conseguiram se recuperar que eles agora vão esquecer, né? O pai dele, A o pai dele tem importância entendimento. da doação. E deixa eu te perguntar, Kelvin, você sempre foi evangélico? Já nasceu? Sempre foi? Sim. Como é que foi seu encontro com Deus, assim? Qual foi o momento? Eu Você nascido e nunca foi criado da na igreja, né? virada, nunca fez bagunça. Ah, então. Eu me desviei dentro da igreja, sabe? Eu não tive a oportunidade de sair da igreja, porque minha mãe sempre foi muito rígida com essa questão. Sim. Mas eu dava meus pulos ali, fazia minhas bagunças, era punido, sabe? Mas eu nem sempre fui bênção, como hoje eu sou. Eu nem sempre fui visto com bons olhos. Eu por muito tempo, eu fui muito... eu errava muito e parecia que quanto mais eu era punido, mais eu tinha desejo de errar. Na realidade, a gente sabe que não é só a gente, né? Tem uma ação por trás disso. Com certeza. Chegou um momento que tudo que eu podia fazer para contrariar o meu certeza. pai, eu fazia, sabe? Com certeza. Mas quando eu vi que o propósito de Deus era muito além daquilo que eu estava vivendo, eu decidi viver aquilo que Deus tinha para mim. Foi quando eu abri mão de viver aquelas coisas erradas, aquelas bagunças, e comecei a viver um novo de Deus, né? Meu Deus. Que bom que você teve esse entendimento, né? Que o diabo estava querendo tirar. Porque, olha só, é um levita, né? É a voz, né? Ele leva a palavra de Deus através da voz dele. Então, para o diabo era... o mais importante era te desviar. Porque quantas coisas, né? Quantas coisas ele ia impedir ao longo da tua trajetória, né? Tem uma outra pergunta aqui, ó. Vamos lá, Tem? vamos ver aqui as perguntas. Aqui tem Clebão, sucesso. Ah, eu vi. Viu? Poliana, sucesso. Minha prima. Valma do Santo. Oi. O quê? Está show. Obrigada, Está Valma. show. Poliana, o céu está brilhando de orgulho. Tu com não vai me certeza. fazer chorar. Leandro, agora tem a pergunta. Leandro Chiares, Kelvin Andrade, boa noite. Seu percurso com louvor foi muito difícil. O que você pode dizer para os jovens que têm sonhos como o seu? Era uma pergunta. Era uma pergunta nossa. Né? Mas eles já perguntaram, então vamos Quer lá. esperar então pro final? Vamos ver se tem mais perguntas. Fala pro Leandro que no final que ele vai... Leandro, então no final ele vai te responder. Fica aqui, Leandro. É, Fica não aqui, sai, não. No Que ele vai final você ouvir a responder resposta essa dessa resposta. pergunta. Rosa Maria, boa noite. Keila está tia. participando. Deus abençoe muito, Rosa Maria. tem uma aqui, ó. Riff Ostra. Qual foi a sua maior superação como cantor evangélico? Muito boa essa Boa pergunta. Riff Ostra, gostei. Muito boa. Qual foi a maior superação? como cantor evangélico? Eu acho que a minha maior superação foi ver foi ver a minha família me aceitando. Foi ver minha família olhando pra mim não com olhos de repreensão, mas com olhos de orgulho. Ai, sabe? que lindo. De ver assim,
a aceitação, né? De saber que eu posso verdade. chegar em qualquer lugar, que eu vou ser Sim. bem recebido na casa dos meus familiares, que não era essa a minha realidade. E de ver, assim, Deus fazendo na minha vida coisas, assim, que eu fico impressionado. Sim. De ir a outros estados, de chegar a lugares que eu nunca imaginei chegar, de comer coisas que eu nunca imaginei comer, de conhecer pessoas que eu só via na internet. Hoje eu tenho a oportunidade de conhecer alguns de perto e isso é muito gratificante. E deixa eu te falar, é uma pergunta que nem tá aqui, né, amiga? Mas vou perguntar. Você era tímido? Você teve alguma dificuldade com a timidez? Na realidade, eu ainda sou um pouco... eu ainda sou um pouco travado. né? É verdade? Sério? Sim. Acho que com a gente não. A gente só um pouquinho mais, né? Duas doidas, não tem Rapidinho, como. manda um abraço. O meu amigo pediu pra mandar um abraço. Um abraço, Isaías, pra você. Ah, Deus te eu abençoe. ia falar mesmo isso. Aham. E vamos lá, a gente queria... Vamos pedir pra ele cantar um pouquinho. Né, O que você acha? Canta cantar um um pouquinho, pouquinho? depois a gente fala mais, né, com as Canta um pessoas pouquinho para aqui. o pessoal conhecer a sua música, né? Aquela, qual né? A minha música. Isso. Não, a música dele não. A música dele não. Não, a música que Deus deu a ele pra Isso. tocar, pra cantar hoje, não Isso. foi? Ah, sim. Quando a Alene falou que o tema do Isso, podcast era verdade. o Mas improvável. você tem músicas suas. Sim, sim. Também. Vamos Vai explicar, lançar, né? Vamos explicar aqui Sim. pro pessoal. Fala. É uma música que tá no forno aí. Mas qual foi a música de maior sucesso até agora? Então, Porque, assim, aquela que todo lugar, todo mundo pede pra tocar. Na igreja. a música que eu, na verdade, assim, quando eu comecei, faz pouco tempo que eu tô Na na gravadora. gravadora. É. Isso. Mas antes disso eu lancei uma música autoral que é o Tempo. E o Tempo, pelo menos aqui na região dos Lagos, tem uma proporção legal. O pessoal me encontra na rua, canta um trechinho da minha música. Então canta um isso é muito pedaço pra bacana. todo mundo Canta um já te pouquinho conhecer dessa e pela depois sua canta. autoria. Ah, sim. Conta um pedacinho. Ela fala sobre o tempo, né? Que Guardanapo, lencinho, alguém, por favor? ela fala assim: fui escolhido, chamado para o adorar, e em todo tempo a minha alma te glorificará. Fui escolhido, chamado para o adorar. Já posso ouvir o som da tua voz a me chamar. Aleluia, Deus. Olha que Olha, linda. já tô emocionada aqui. Nossa, que voz. Amiga, tem um que voz, detalhe. Kelvin. Você não tá Nossa. sentindo um cheiro bom aqui, não? Tô sentindo sim. Tem Tá sentindo, tem Kelvin? comida Tô aqui. sentindo. Kelvin, qual é o slogan do crente? Qual é? Crente não bebe mais? Come. Tá Gente, vindo por cheirinho favor, aqui. manda aqui o nosso lanchinho que a PJ Lanches Meu trouxe Deus. pra gente É com verdade, tanto sim. carinho. Gente, o cheiro aqui tá irresistível. A gente tá Gente, segurando. Muito bom. Me ajuda aqui, Kelvin. Isso é pesado. Muito Gente, bom. Gente, olha isso. Mas é muito chique esse negócio, hein? Gente, Gente, olha. Caramba. olha isso. Nosso Olha, parceiro. Nosso parceiro, Ó. a PJ Lanches. Um cardápio variado e rapidez no seu pedido. A PJ Lanches atende toda São Pedro da Aldeia. Faça seu pedido pelo TEL 21 99 54 44 848. Obrigada, Gessé e família. Como Deus diz meu abençoe amigo vocês. Pastor Gilmar, é um lanche de excelência. Isso. Muito Legal. bom. Posso fechar aqui? Se quiser comer porque senão também. eu vou É pra começar a você. comer aqui, Pode ó. comer, não tem Você problema é nosso não. convidado. Tem problema não. Agora vamos cantar aquela outra ou vamos de perguntas? Vamos cantar Vamos ver aquela. se tem mais um. Tem pergunta. Tem pergunta? Pra vocês Nosso que tempo sabem. já tá quase acabando, né? Então vamos ver aqui. Olha, a Carol Vieira falou, que voz é essa? Meu Deus, Deus tem que ouvir mais. abençoe. É, e vozeirão. Nossa, Deus abençoe mesmo. Olha, tem muita pergunta, Gente, tem várias. Vamos lá. Eu tô até perdida aqui. Muita participação, gente. Obrigada. Vamos tentar fazer um Obrigada. resumo rapidinho, Kelvin? Eu vou ler algumas perguntas rapidinho. Você tenta fazer um resumidão? Sim, sim. Isso. Vamos lá. A Suelen tá perguntando... O Edson, dentro das maiores adversidades que você enfrentou na vida adulta, qual foi a surpresa boa, mais marcante? Você faz essa pergunta aí. Entre as adversidades, né, que você enfrentou na vida adulta, qual foi a surpresa boa, mais marcante? Uma surpresa boa. Vamos tipo um bate-volta, assim? Sabe qual é? Essa pergunta é muito complexa.
A surpresa boa, Gente, nas vou comer. suas adversidades, na sua vida adulta já, que você já enfrentou, qual foi a coisa boa que te aconteceu, mais marcante, que te marcou no meio dessa adversidade? O que te marcou? Tipo uma coisa assim, boa? teve enchente, mas vocês vieram morar em São Pedro. Uhum. Sabe isso, assim? Mais ou menos Entendi. isso. O que me marcou foi conhecer minha esposa. poxa. Olha! Eu fui presenteado, né? Que Eu não linda! imaginava morar em São Pedro da Aldeia, ela tá aqui, tá vermelha. Eu Aí já morava... vamos emendar na pergunta da Suelen. Como foi o encontro com a sua amada? Ai, Aí, o encontro com a minha amada foi na igreja. Eu lembro que eu não gostava dela e ela não gostava de mim. O nosso primeiro encontro foi muito chocante, né? E aí teve um dia que o pessoal começou a falar, olha, Kelvin, ela, tudo dá certo e tal. E quando eu resolvi decidir viver isso, a gente vai ter que marcar outro podcast pra eu falar. Ai, meu Deus! Vamos marcar, Mas então, foi com muito bacana, certeza. ó, foi muito bacana. Eu vejo Deus agindo no meu relacionamento, então vamos marcar um podcast de relacionamento pra eu contar Com como certeza, foi na íntegra. vamos. Então tem tá mais bom. uma aqui Isso aí. da professora Grace. É a Graça. Grace. Kelvin, qual o conselho para momentos de deserto? Momentos em que a fé fica abalada. Nossa, que pergunta Nossa. linda, Grace. Fala pra Beijo. gente, quando a fé fica abalada, qual o conselho nesse momento de deserto? Que a gente passa por muito deserto, né? É verdade. Ô, Graci, não tem segredo. Não tem como a gente... Não tem uma fórmula mágica. O segredo maior está em você se aproximar de Deus. Verdade. Não tem outra saída. A gente vai buscar a resposta em qualquer... Opa! A gente vai buscar a resposta em qualquer outro lugar, em qualquer outra coisa. Mas na realidade a gente só encontra a resposta em Deus. A gente só encontra paz nele, a gente só encontra segurança nele. Amém, Então, aleluia. se você está precisando de Restabelecer a fé, restabelecer a fé, pode ter certeza que só nos pés do Senhor que você vai conseguir né? Aleluia. essa força para recomeçar, para restabelecer, e enfim, é isso. Faz essa pergunta aqui, amiga, que tá aqui, a sua, e para depois o Kelvin cantar a música, que eu vou chorar, gente. Já tô até com papel aqui, ó. Eu já fiz, amiga. Essa daqui? Se ele Vai, teve algum gente. momento de desistir? Não Não. perguntei, não? Então tá. Ai, meu Deus do céu. Gente, Ao vivo, ao vivo. vai, faz aí que eu tirei o papel. Então, a gente falou sobre a sua gravadora, né? Que você foi difícil no começo, hoje você está nela. Aí a gente perguntou se teve algum momento que você pensou em desistir. Mas o que te motivou a continuar? Naquele momento que estava Exatamente. tudo difícil, que você pensou em desistir, não quero mais gravar, não quero mais gravadora, não quero mais... Tá difícil. O que te motivou a continuar pelo seu sonho? O que me motivou a continuar pelo meu sonho, na realidade, eu acho que eu já estava desacreditado até mesmo do meu sonho. Eu já não queria mais, estava muito difícil. E eu vi a reprovação de pessoas, o olhar de pessoas, tipo, cara, por que você está insistindo? Não vai dar certo, sabe? E aí eu não queria mais, estava desestimulado. E o que me fez acreditar que podia acontecer é que, assim, eu mandei mensagem para várias gravadoras, para vários produtores, e eu nunca tive retorno. Nossa. Quando eu mandei mensagem para esse diretor dessa gravadora, eu tinha acabado de ver a Kemily, que canta Fica Tranquilo, Sim. anunciar, dizer que foi ele que acreditou nela, que ele que deu É um mesmo? clipe O para mesmo ela. da Kemily? Sim, ele falou assim, olha, fui eu que dei um clipe pra... Ela disse, foi ele que me deu um clipe quando eu não era ninguém, ele acreditou em mim, o meu clipe teve mais de 100 milhões de visualizações, sabe? Então, assim, quando eu vi, eu mandei mensagem, ele levou mais de um mês pra me responder. E quando ele respondeu, ele falou assim, cara, não tem fórmula mágica, não tem como eu te trazer pra cá, você ficar rico, você ter dinheiro. E aí foi um balde de água fria, né? Meu Deus. Aí depois de uns dias ele falou assim, ó, mas eu vou te trazer pra São Paulo, você vai gravar duas músicas cover, se der certo, a gente assina um contrato com você. E aí eu comecei a orar pedindo a Deus, Deus, se for da tua vontade, o Senhor prepara tudo, se não Sim. for, nem deixa eu ir. Isso, é verdade. E no trajeto, até chegar na gravadora, ele chegou pra mim e mandou uma mensagem e disse, Kelvin, manda sua documentação pra mim, porque eu tô digitando o contrato aqui e eu quero assinar o Olha. contrato com você. Então essa foi a chave que virou pra eu Aham. entender que não era pra eu desistir, sabe? Sim. Porque eu não Sim. queria mais, eu achava que não tinha mais jeito, mas É aí... porque tem hora que as coisas ficam tão difíceis, né? Sim. Quando a gente vai realizar um sonho. Igual a gente, né? Nossos livros, por exemplo, para lançar um livro. Às vezes você não vende nada, às vezes a gente não vende nada, né? Às vezes vende nada, a gente fala, meu Deus, como é difícil, eu não quero mais escrever porque é difícil. Mas
Mas tem uma coisa que impulsiona a gente. Sim. É bom... o que me impulsiona, por exemplo, manter meus livros, é saber que um dia alguém vai ler a mensagem que eu estou passando. Uhum. Não pode ser 10, não pode ser 100, mas vai alcançar uma pessoa, aquela mensagem, e eu sei que vai mexer com a pessoa. Então, a gente, às vezes, é muito difícil, né? Mas, às vezes, tem alguma coisa que nos motiva, Sim. como te motivou, né? Depois que ele te falou, né? Você gravou 2 músicas e tu recebeu e a importância que tem podcasts, vídeos, pessoas. Você viu, através da Kemily, ele recebeu a mensagem de Deus. É verdade. Olha, vai nele, que é ele que vai te dar a oportunidade. É verdade. Quando eu falo sobre... que eu sou viciada em podcast, né, gente? Eu assisto só Tão positivamente. viciada que fiz um podcast. E me trouxe Eu sou viciada, eu assisto todos positivamente. positivamente. Já viciei ela também. Onde eu passo, eu vicio todo mundo. verdade. Que legal. Né? Legal. Mas assim, eu aprendo muito. E Deus fala muito comigo. A cada podcast, Deus tem uma mensagem para mim. Inclusive o de hoje. Obrigada, Senhor. Eu recebi um monte aqui do Kelvin. Olha, Isso é muito importante. Não é importante? Deixa eu só agregar o que você falou bem rápido. Isso é muito importante porque quem vê a gente realizando não percebe a trajetória que a gente teve. Exatamente. Sabe? Verdade. Quem tá vendo vocês aqui hoje com esse programa de podcast, tá olhando para vocês, talvez tá dizendo, nossa, que sorte. Caraca, eles conseguiram. Nossa. Mas ninguém viu a trajetória que vocês verdade. tiveram. Ninguém viu verdade. o quanto vocês correram atrás de parceria, o quanto vocês correram atrás de conhecimento para alcançar isso aqui. Sim. Sabe? Os Então, surtos. assim, acontece muito. E hoje em dia a gente vive uma era onde a gente vê só coisa boa na internet. Verdade. E aí a gente se frustra porque a gente para e pensa, poxa, na Quer vida de viver fulano aquela só vida. acontece coisa boa e na minha não acontece nada. Mas eu quero te dizer que se você está na fila da promessa, se você tem um propósito, tem um projeto para realizar, acredita que no tempo certo Deus vai te permitir alcançar. Continue fazendo sua parte, continue se esforçando. Exatamente. Principalmente na área do canto, eu vejo muitas pessoas que querem chegar a algum lugar, mas não querem trabalhar para isso. Então você que é cantor, que quer ser reconhecido, trabalha suas redes sociais, grava vídeos, produz conteúdo, para que as pessoas te vejam, para que você alcance o seu objetivo. Sim. Essa já é a mensagem É. que você Final. vai deixar para os jovens, pros jovens, né? verdade. Já foi a Eu mensagem. já falei, né? Já falou. A mensagem Viu? final. Recebe aí quem tá para receber. Kelvin, tem uma perguntinha aqui também. Que a gente já tá quase encerrando, né? Rapidinho para Mas cantar sua música. Eu quero que ele cante. Sim, gente, ele vai pelo cantar. amor de Deus. Aqui tá perguntando aqui, o Leandro. Kelvin, como cantor, quem é a sua maior inspiração. 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 Então, eu tenho alguns cantores como inspiração, né? Não só um. Mas assim, como cantor, Anderson Freire, Anderson Freire. Eli Soares. Mas como compositor, na verdade, tem um cara que chegou há pouco tempo assim na mídia, que é alguém que me chama muita atenção, que é o Misaías Oliveira. Ele é alguém que tanto canta quanto compõe com muita excelência. O GCGA, enfim, são vários, né? Não tem como eu dizer só um. São vários que agregam ali e me faz amar cada vez mais o que eu faço. Ai, que bom. Agora vamos deixar ele cantar para Sim. depois a gente encerrar, né? Sim, porque a gente já passou um pouquinho, não briga com a gente, não. É isso aí, esse negócio aqui tá cheirando. Pra gente também. comer isso aí. Ai, canta o que Deus preparou, a mensagem que Ele quer enviar através da sua voz. Vamos lá. Isso aí, falando Calma, de improvável. Olha o lenço. Falando de improvável, quando a Aline falou pra mim, o Senhor me trouxe à memória uma canção. E eu quero compartilhar com vocês um trechinho dela aqui. Ela fala assim: eu era aquele que ninguém valorizou, um improvável que ninguém acreditou. Na casa do meu pai eu era o menor, cuidando de ovelhas eu estava só. Mas o Senhor me viu no campo, mesmo cansado, adorando, e mandou me chamar ali, pois Samuel iria me ungir. Quem diria que logo eu iria derrotar Golias, que logo eu seria coroado rei. Um menino do campo se tornou segundo o coração de Deus. Logo eu, cheio de transgressões, tão falho e pecador, mas a misericórdia de Deus me alcançou. Hoje eu estou no trono, mas não me esqueci
que sou tão pequenino, Deus, perto de ti. Eu tive que matar gigantes com a funda e a pedra na mão. Eu tive que travar batalhas com o urso e o leão. Mas aprendi que adorando eu venço os inimigos meus. Porque a estratégia não é minha, a origem da minha força vem de Deus. Aleluia. É isso aí, gente. Quem diria que Aleluia. nós iríamos chegar aqui, né? Verdade. Se não fosse Deus, nós não Verdade. estaríamos aqui. É tudo. Meu Deus do céu, ainda bem que eu deixei pra cantar no final, porque olha só, a É. pessoa destruída. Nossa música fala muito com a gente, né? Infelizmente. Todo É, que... sim. Entende por que, que ele é o primeiro? É verdade. Você entende por que, que ele é o primeiro? Eu quero te agradecer já, porque você trouxe muita... Não dá vontade de parar, né? Nesse primeiro dia, né, de estreia, já passou muita força pra gente. Muita. O que você traz, né, Deus te usa e essas músicas toca, Glória a né? Deus. Eu vou chegar em casa, vou ouvir mais, né? E como é que as pessoas fazem pra ouvir sua música? É, pra Alguém pra te contratar, pra cantar na igreja, cantar no aniversário? Como é que Gente, eu tenho um canal no YouTube, Ministério Kelvin Andrade Oficial. Lá você encontra os meus vídeos. Se você botar Kelvin Andrade no YouTube, você já encontra lá, tá bom? Então procura lá no YouTube Kelvin Andrade. Eu tenho uma música nas plataformas digitais também. Então você que quer conhecer melhor o meu trabalho, entra lá em contato. Entra lá nas plataformas digitais. E eu vou deixar meu número de assessoria aqui para você que quer nos levar na sua igreja, Sim, no seu gente. evento. O contato é DDD 22 998 13 5823. 22 998 13 5823. Vai ser um prazer estar junto com você no seu evento aí, tá bom? Nossa, obrigada. A gente Gente, quer te agradecer. que alegria. Que alegria. Não foi um papo, Nossa, papo muito mesmo, a gente bacana. esqueceu de tudo, Verdade, né? ó. Deus é maravilhoso. Muito Olha, obrigado pelo carinho, pelo adorou privilégio de poder estar aqui, de poder estar transmitindo essa mensagem para quem tá esperando Deus fazer, verdade. porque às vezes a gente não tem alguém que possa falar, né? Isso. Que é possível. É Verdade. Então, muito obrigado por vocês terem aberto esse espaço para mim. Que Deus prospere muito esse Amém. trabalho. Que Deus faça vocês Aleluia. alcançarem reconhecimento no trabalho de vocês. Amém. E que esse podcast possa se expandir, gente. Aleluia. Por onde a gente passar. Ai, Nossa, eu vi o podcast lá do Elas e Versos. Aleluia. Né? Que esse podcast seja um marco na vida das Amém. pessoas. Amém. Que promova a cura. Aleluia. Que promova a restauração. Aleluia. E não só isso, mas que as pessoas voltem a acreditar no potencial delas. Voltem Aleluia. a acreditar em si. Acreditar que é possível. É Aleluia. possível. Gente, obrigado. Verdade, Nós que obrigada a você. agradecemos, de E- verdade. Só para encerrar, gente, a descrição, na descrição tem o arroba de todos os nossos apoiadores, o arroba do Kelvin, tá? Na nossa página pessoal, do Elas e Versos, vai lá, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque os próximos convidados são tão incríveis quanto o Kevin é. Todos são direcionados por Deus, milagres de Deus, vocês vão ver, né? E sigam todas as páginas dos nossos apoiadores, E se conheçam o inscrevam, trabalho, né? né? E se inscrevam Gente, no canal. é importante vocês se inscreverem. Vocês estão assistindo, mas tá aí vermelho. Se tiver em É. vermelho, é porque vocês ainda não se inscreveram. Sim. Se inscrevam, tá? Ativa o sininho, né? Ativa o sininho para o próximo, porque a nossa próxima convidada também é muito especial como Kelvin, né? Ela pode falar já dela, né, amiga? Pode, ela estava aí. Ela Amiga, estava aqui a gente presente. tem que encerrar. Não, vai, pode ir, porque ele não brigou com a gente, não. Vai brigar, não. Ele não vai brigar, não, Não, no primeiro vai brigar, dia. não. Já passamos do horário. Deixa eu só pedir pro pessoal me seguir no Instagram, gente. Sim. Me segue no Instagram. Ah, e pede os seus também pra seguir nós, né? Oficial. O pessoal, o meu público que tá aí também segue o Elas e Versos lá. Isso aí, Vamos gente. juntos, Isso ajudar aí, uns aos isso outros, aí. conhecer melhor o trabalho. Nossa, Verdade. Isso aí, gente. Segue o Kelvin, segue o Elas e Versos, porque ela vai estar a gente vai postar tudo depois, detalhes, né? Vai botar lá Exatamente. Elas e Versos. E a nossa próxima convidada, na semana que vem, na segunda-feira, vai estar aqui, pode falar. A Camila Morim, gente. Dá uma olhada lá Pode já nos olhar o perfil aplicativos. dela. Vocês vão ficar impactados também. É verdade. É tudo direção de Deus, né, Kelvin? Você foi o primeiro porque você tinha que ser.
Amém. Você tinha que ser, você tinha que vir aqui e mostrar que é possível, que mesmo Sim. você passando uma vida inteira ouvindo que você não é capaz, aquele que te capacitou. Acreditou em mim. Acreditou A em gente não você. precisa de muita coisa, não. A gente só precisa da palavra dele. É verdade. A palavra dele basta. É Se verdade. você tem uma promessa, Verdade. você não precisa de mais nada. É verdade. Só Então esperar é o tempo isso, dela. nosso tempo acabou mesmo, né? Ah. E outra coisa, a gente vai marcar outro. Ah, tô Ah, aguardando. vamos marcar, porque... Vamos falar de relacionamento, vou botar minha esposa do meu lado aqui. Com certeza. Vamos agradecer a Arte Podcast de novo, gente? Isso, Olha isso só o aí. trabalho incrível. Olha, tudo Muito isso top, foi feito por gente. eles, olha. A gente quer agradecer a Arte Podcast por esse espaço. Não né? briga com a gente. Não briga com a gente primeiro, né? Eu tô apelando para ele não brigar, que a gente passou bastante, né? Passamos o quê? 9 minutinhos só. Primeiro dia de estreia. Agradeço a todos os parceiros, agradecemos a vocês por participar, interagir com a gente, Sim. tá? E esse é o nosso Elas e Verso Podcast, o podcast mais vida real que vocês vão assistir. Tá? A gente só Obrigada, vai trazer gente. histórias assim, como do Kevin, de superação. E vocês vão chorar bastante também. Beijo, gente. Obrigada a todos que ficaram assistindo até aqui. Desculpa aqueles que a gente não conseguiu falar, tá? Mas no próximo vocês ficam aqui que a gente vai falar, tá bom? Beijo, obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Kelvin. Fica com Obrigado. Deus.